Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia, você é sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Pessoal, hoje eu vou abordar com vocês um tema que é a aspiração do paciente em ventilação mecânica. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica aí comigo que nesse vídeo nós vamos falar sobre ele. Aproveito e peço para você que curta esse vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber notificação de que novos vídeos estão aqui no nosso canal, o canal Apollo Fisioterapia. Muito bem, vamos lá então. Nós vamos conversar hoje sobre o tema aspiração do paciente em ventilação mecânica. E para começar a falar desse tema, eu vou simplesmente aqui definir a aspiração do paciente em ventilação mecânica. A aspiração mecânica, ou também podendo ser chamada de sucção, ele é um procedimento então que visa retirar secreção ou retirar fluido da via aérea por meio de pressão negativa, por meio de vácuo. Né? E para isso a gente utiliza ou um catéter ou uma sondinha, uma sonda de aspiração. A aspiração ela pode ser realizada por meio, utilizando, né, é uma aspiração que a gente classifica como orotraqueal, aquela que vai entrar pela boca e chegar até a traqueia do doente, ou nasotraqueal, que é aquela que vai entrar pelo nariz e vai chegar até a traqueia do doente, ou então naqueles pacientes que estão ou intubados ou traqueostomizados, que a gente vai chamar de aspiração endotraqueal. Né? A aspiração ainda ela pode ser classificada por meio de qual sonda você está utilizando, né? Do sistema que você está utilizando. Então aqui tem um exemplo à nossa esquerda de um sistema de aspiração aberto, onde eu preciso desconectar o meu paciente do ventilador mecânico para aspirar, ou então o sistema de aspiração chamado de sistema de aspiração fechado, que é esse da nossa direita aqui. Bom, quando que eu devo aspirar? Vejam que eu acabei de deixar grifado aqui para vocês, né, em vermelho aqui para ficar bem chamativo para vocês, que não deve se aspirar de rotina. Nós devemos ter critérios para aspiração. Okay? A aspiração é um procedimento que gera desconforto no paciente, traz riscos, então eu preciso ter critérios para aspiração. Quem não acompanhou e quiser saber um pouquinho mais a respeito da função do fisioterapeuta na aspiração, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também. Bom, primeira coisa que pode, né, uma das coisas que pode indicar que meu paciente precisa de aspiração é uma ausculta pulmonar em que eu ouço as crepitações grossas, ou seja, as secreções já estão em via aéreas de grande calibre, elas já estão aqui em traqueia, já estão prontas para ser retiradas. Uma outra dica importante é você monitorizar seu paciente, olhar para os gráficos de fluxo-tempo ou volume-tempo, onde você vai poder observar o serrilhamento dessa curva, que é sinal de que o ar está passando por essa secreção e nós estamos conseguindo detectar isso pelo gráfico. Uma dica aqui é a seguinte: nem sempre a secreção está solta a ponto de gerar serrilhamento. Então fique atento aos sinais de obstrução no gráfico. Então, se sua curva de fluxo respiratório ela está começando a diminuir os fluxos respiratórios, prolongar o tempo de expiração, isso pode ser uma dica de que esse paciente está precisando ser aspirado ou está acumulando secreção. Uma outra dica importante é se seu paciente está em PCV, acompanhe o volume corrente dele, porque se esse volume começar a cair, é sinal de que ele está, de alguma forma, alguma coisa está fazendo esse volume diminuir. Você pode desconfiar que é secreção. Ou se ele está em VCV e começa a ter aumento do pico de pressão, né, inclusive não necessariamente esperando disparar o alarme de pressão máxima, mas observe se esse paciente não está começando a ter aumento da resistência. Tanto a diminuição do volume no PCV como o aumento da pressão de pico no VCV são sinais de aumento da resistência da via aérea. Se você faz medida de mecânica, melhor ainda, porque você vai saber se essa resistência está diminuída. Bom, uma outra situação é você ficar de olho na saturação de oxigênio. Uma dessaturação que você não consegue entender por que está acontecendo pode ser uma obstrução decorrente de secreção. A secreção visível no tubo, quando você percebe que essa secreção ela já está pronta para sair, ali está andando no tubo. E por fim, quando aqueles pacientes que tiveram algum sintoma de vômito, vomitaram, né, e você tem suspeita dele ter aspirado alguma secreção
gástrica ou até mesmo quando por algum motivo ele teve algum tipo de aspiração de via aérea superior, de algum fluido de via aérea superior. Por exemplo, quando o cuff desinsuflou e você está desconfiando que alguma secreção saiu ali, né, saliva, qualquer coisa saiu e desceu para a via aérea inferior. Bom, quando a gente vai aspirar, o que nós temos que fazer? Né? Primeiro de tudo, o tamanho da sonda que a gente vai utilizar. Uma dica aqui é a seguinte: multiplica por 2 o tamanho do tubo do seu paciente e pega uma sonda, um número mais próximo dele. Por exemplo, o paciente está com uma sonda com tubo número 8, multiplicou por 2 deu 16, usa uma sondinha um pouquinho menor que isso, 14, já é o suficiente. Tá? Normalmente no adulto a gente vai usar a sonda 12, 14, uma sonda 10, dependendo do tubo que o paciente está utilizando. Quanto à oferta de FiO2, para crianças, né, essa referência que eu estou deixando aqui para vocês, para crianças indica que você use a FiO2 a 100%. Já para adultos, aumentar em 10% a oferta inicial desse paciente, o quanto ele estava recebendo de oxigênio, já é suficiente. Nós estamos usando então essa referência, que é o último guideline de aspiração. Não é recomendado o uso da ventilação manual, do AMBU. Tá? Então não há necessidade da utilização do AMBU, especialmente porque você vai desconectar o paciente do ventilador, tirar a PIP, tirar a FiO2. E por fim, o vácuo. Quando eu estou falando de uma aspiração aberta, o vácuo deve gerar uma pressão negativa de 100 até 120 centímetros de água. Okay? Vejam aqui, ó. Esse trabalho, né, quando ele testou a aspiração fechada, já que a aspiração fechada ela é indicada para aqueles pacientes com alta FiO2 e pacientes com altos níveis de PIP. Então, que a desconexão para a aspiração é algo muito de risco para esses doentes. Então, observem que eles estudaram 2 grupos que fez uma randomização cruzada. Observem que a quantidade de secreção ela sempre sai mais quantidade de secreção, né, volume de secreção em ml aqui, ó, quando usa-se um vácuo de 200 milímetros de mercúrio. Ok? Então o vácuo com maior pressão é aquele vácuo em que eu vou conseguir aspirar mais quantidade de secreção. Isso está indicado para pacientes que estão fazendo aspiração usando o sistema fechado de aspiração. Tá bom? Uma prática que a gente tem visto aí, uma situação que a gente tem visto, é que os pacientes em aspiração fechada, eles acabam acumulando secreção. É difícil de usar a aspiração fechada, especialmente porque a gente não consegue rodar a sonda, a gente não consegue fazer a higienização correta. Então fica aí a dica, de repente o que a gente pode fazer é usar um vácuo com uma pressão maior, né? Uma pressão negativa maior, ok? Bom, e a aspiração em si? A aspiração deve durar no máximo 15 segundos, já que eu estou desconectando um doente que estava precisando de ventilação e precisando de pressão e de oxigenação. A gente deve inserir a sonda até o final. Assim que eu senti uma resistência, eu volto um pouco e aí eu começo a aspirar com movimentos de rotação. Eu vou voltando com movimentos de rotação, né? Assim que eu terminar, eu volto o paciente para o ventilador, ventilo novamente, oxigeno esse paciente até que eu entenda que esse paciente estabilizou novamente e se eu precisar, eu faço uma nova aspiração. Ok? Aproveite sempre que seu paciente estiver tossindo, porque a tosse está jogando a secreção para fora, então aspire enquanto esse paciente estiver tossindo, porque isso vai ajudar mais ainda na eficiência da sua aspiração. E por fim, vocês não podem esquecer, né, eu vejo alguns profissionais que falam assim, eu vou dar uma aspiradinha mesmo que não tenha secreção, mas a gente não pode esquecer isso tudo que eu vou mostrar agora para vocês, que são os riscos, os efeitos adversos que podem surgir de uma aspiração. Né? Então não é simplesmente um ato tão simples assim. Vejam só o que pode causar. Então eu posso causar uma hipóxia, obviamente, né, ou hipoxemia. Eu posso causar um trauma de mucosa da parede brônquica e da parede da via aérea, porque o aspirador, né, o vácuo pode fazer uma lesão, né, ou mesmo a ponta da sonda. Tem pacientes que podem apresentar parada cardiorrespiratória, então fazer uma arritmia importante a ponto de ter uma parada.
Tem pacientes que podem ter atelectasia porque eu vou retirar a PIP, broncoespasmo pelo estímulo que eu faço na via aérea do paciente, sangramento, né, quando é aquela lesão, aquele trauma de mucosa, eu posso ter sangramento, hemorragia decorrente da aspiração. Em pacientes neurológicos, aumento da pressão intracraniana, porque esses pacientes tendem a tossir, então a gente tem que tomar muito cuidado com o paciente da neuro, se esse paciente está sedado, se ele está curarizado. E eu mesmo eu posso ter alterações de pressão arterial, tanto hipertensão, pacientes que agitam, que fazem muita força, tossem durante a aspiração, ou até mesmo a hipotensão durante a nossa aspiração, ok? Meus amigos, obrigado mais uma vez por estarem aqui no canal Apollo Fisioterapia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no Apollo. Aproveito mais uma vez, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima aqui no canal Apollo Fisioterapia.